Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando as nossas obras a você. Adquira no site www.ideiaeditora.com.br. O nosso segundo livro está aqui para que vocês possam adquirir, bem como os outros já publicados anteriormente, que também estão à disposição. Peçam todos a Ideia Editora, aqui em João Pessoa, no telefone 083 3222 5986. Vou repetir, 083 3222 5986. Você pode adquirir nossas obras direto com o Magno Nicolau ou com a Ana. E em São Paulo, com a Boa Nova, Candeia, e com a Sinal Verde no telefone 2409-1540, ok? Vamos dar continuidade ao nosso programa. Jesus fala que a gente não deve acumular tesouros na terra. Muito bem. Eu me lembro quando eu era menino, nós moramos lá no meu interior, aqui da Paraíba, meu pai contava uma história que me marcou muito. Lá perto tinha um sítio, eu não vou citar o nome para que ninguém vá atrás dessas coisas, dessas questões, mas disse que tinha um fazendeiro naquela redondeza que eu me criei num ambiente muitas vezes de muita seca. Em 1955 quase que eu não sobrevivia, a nossa família não sobrevivia à seca, e lá perto tinha uma fazenda de um senhor que ele não deixava, naquela época tinham muitos moradores, nas fazendas do interior eram muitos moradores, e ele não deixava que nenhum morador tirasse água no açude dele, porque que a água do açude era para o gado, mas ninguém tinha direito. Ele colocava fiscais, homens armados na beira do açude para não deixar ninguém tirar um copo d'água. As pessoas que se virassem, fosse buscar água distante, eu mesmo caminhei várias. Eu já saí da minha casa 3 horas da manhã e cheguei às 8 para chegar com uma lata d'água, um pote d'água, uma forma com água. Mas isso é outra história. E meu pai conta que esse homem, que era muito orgulhoso, proibia e até punia qualquer morador que levasse água do seu açude. Ele teve um infarto na madrugada e faleceu. E a casa da fazenda ficava perto do açude. E era um homem muito conhecido, muito importante, porque fazendeiro, tinha uma certa condição financeira boa, todo mundo conhecia, deu muita gente no enterro. E naquela época os velórios eram feitos em casa. No interior ninguém faz, não tem central de velório, não, era tudo em casa. E quando ele saiu às 16 horas, meu pai contava, eu não cheguei a presenciar isso. Meu pai disse que os moradores estavam todos do lado de fora, à distância, do outro lado do açude, porque era um povo humilde, só os amigos chegaram à casa da fazenda e tudo mais. E ele contava que quando a urna passou sobre a represa, o balde do açude, onde por cima passava a estrada, os moradores em coro gritavam, leve o açude. Quer dizer, foi uma cena que marcou muito a minha infância, quando meu pai falava disso, porque eu ficava pensando, uma pessoa que tinha tanto poder de proibir alguém de tomar um copo d'água, e eu me lembrava já menino de Jesus, dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede. E as pessoas gritavam em coro, os moradores, que ele levasse o açude.
Isso vem muito com o nosso assunto, porque Jesus diz assim, não acumuleis tesouro na terra. Porque aqui nada tem, pessoal. Daqui você não leva nada. Então, o que nós temos realmente é aquilo de bom que a gente pratica. Que os nossos verdadeiros tesouros não são os tesouros materiais, não é o dinheiro, não é o poder, não é a posição social. De forma, isso não vale absolutamente nada, nem certificado de doutor, de doutorado, nada disso. O conhecimento é bom para você discernir, crescer espiritualmente. Como diz o Pasteur, pouca ciência afasta de Deus, mas muita ciência dele aproxima. Portanto, tenhamos sempre o cuidado de ver como Jesus diz assim, que ele diz o seguinte, na espiritualidade não existe a traça e a podridão para destruir os nossos tesouros, nem ladrões que os roubem. O que a gente chega lá com ele, nós temos notícias belíssimas de espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, Paulo de Tarso e outros que chegaram no mundo espiritual e foram ovacionados. Eu me lembro que no dia que Chico Xavier desencarnou, em 2002, naquele junho de 2002, depois da Copa do Mundo, o Brasil foi campeão. E aí eu estava numa reunião quando um espírito chegou e disse assim, o mundo espiritual está em festa. Uma grande estrela entra na pátria espiritualidade. Ninguém sabia o que era, mas daqui a pouco o telefone de um companheiro toca e nós soubemos que era Chico Xavier que havia desencarnado. Quer dizer, Chico com certeza tinha muitos tesouros do outro lado. Madre Teresa de Calcutá com certeza encontrou todos os tesouros que ela assimilou, apanhando doentes nas ruas, amparando pessoas que estavam à beira da morte. A irmã Dulce da Bahia, ela com certeza encontrou grandes tesouros no mundo espiritual, que acalentou o seu espírito, porque ela de material ela não tinha nada. Ela dava tudo para os pobres, ela não tinha egoísmo com ela, nem apego. Então vamos desapegar das nossas coisas materiais, que não faz com que a gente tenha mais nenhum dia de vida, nem cresça nada absolutamente no mundo espiritual. Por isso que ele diz, a palavra Otsá em hebraico, tesouro, abrange toda e qualquer espécie de bem material. Por isso, você não deve armazenar isso, porque fica aí para dar trabalho aos outros. Faça um desprendimento natural. Se você... aqui o livro de Jó, capítulo 27, 16, diz assim, ainda que acumule prata como pó e amontoe vestidos como barro, os tesouros orientais incluíam roupas de grande valor. E o profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 9, ele diz assim, é o Senhor Deus que me socorrerá. Quem será aquele que me condena? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste, a traça os devorará. E ainda Isaías, no 51:8, ele diz, com efeito, a traça os devorará como a um vestido, as lavas os devorarão como a lã. Devemos atitude de seguir os caminhos espirituais e nunca depositar confiança nas coisas materiais. Tudo passa. Por isso que Jesus diz, ajuntai para vós tesouros no mundo espiritual, onde nem a traça nem a ferrugem consome. E como também lá não tem podridão que os descomponham e os ladrões não penetram. Os nossos verdadeiros tesouros espirituais, meus irmãos, são aqueles construídos no mundo espiritual. Tem uma lenda de Henri Van Dyck, que fala de um homem riquíssimo que tinha mansões aqui no Brasil e que ao chegar no mundo espiritual encontrou uma minúscula cabana a esperá-lo.
E que essa cabana representava tudo que ele tinha construído no mundo espiritual enquanto estava aqui. Aqui ele tinha tesouros, mansões, tinha muito, mas do lado de lá não tinha nada. Portanto, quando ele chegou lá, foi o que ele encontrou como morada. E aí eu faço uma pergunta para todos nós, para vocês, para mim também. O que temos enviado para construir a nossa verdadeira residência, que é lá no mundo espiritual? Que material de construção temos enviado? E a gente não pode construir com tijolo, com areia, com terra, não. Lá não tem isso. Lá o material que constrói a nossa casa espiritual é o perdão, a caridade, a humildade, a solidariedade, a fraternidade. Por isso, não desperdicemos o nosso tempo com coisas vãs, efêmeras. Desapegue-se, meu irmão. Não tenha além do que você precisa. Distribua com os pobres o que lhes sobra. Porque isso sim, isso é material de construção para a sua residência no mundo espiritual. Peça sempre a Deus construir, lhe permitir construir uma verdadeira residência de amor, de luz no mundo espiritual. Não nos esqueçamos que Jesus disse várias vezes, inclusive a Pilatos e aos que interrogavam: meu reino não é deste mundo. Portanto, queremos, ou se quisermos morar no reino dele, plantemos o amor e a fraternidade. Fiquem com ele. Até a próxima semana, se ele assim nos permitir. Muita paz a todos.